Daniel 9, para resumir, você sabe que o anticristo ele faz aliança com muitos durante uma semana. Quem são esses muitos? Nós sabemos que muitos são muitas nações, mas especificamente no livro de Daniel está mostrando que essa aliança com muitos são muitos homens, muitas nações, mas o próprio livro de Daniel nos dá a informação que são 10 nações. O anticristo vai fazer aliança com 10 nações e essa aliança vai ser contra Israel. Mas antes disso acontecer, Israel vai fazer aliança com ele. Não todo israelita da terra de Israel. Aí Deus vai começar a separar e ver quem é quem. Mas Israel vai fazer aliança com os inimigos. O quarto cavaleiro lá do Apocalipse, ele é exatamente o anticristo e o seu reino no ápice. E aquele cavaleiro, a morte e o inferno seguem ele. Israel fez aliança com ele. Fez aliança não ali naquele momento, não. A aliança foi feita antes, mas fez aliança com ele e vai quebrar a cara. O espírito do anticristo vai pôr na cabeça deles que eles precisam fazer aliança com os inimigos para não ter mais guerra. E aí que eles vão quebrar a cara, porque eles fizeram aliança com a morte e com o Sheol. Ou seja, a morte e o Sheol vai até eles, porque a morte e o Sheol segue o quarto cavaleiro, e o quarto cavaleiro se direciona com toda a sua força e poder para a terra de Israel. Fizeram aliança com a mentira e com o engano. Só que aqueles que não colocarem a marca da besta e perseverarem firmes em Israel até o fim, eles vão restar, para se cumprir as profecias de Zacarias 12 e 14. Eles não vão ser sacerdotes glorificados, mas vão restar em Jerusalém e eles vão ser ainda reis das nações, só que num sacerdócio inferior, como está em Zacarias 12, 14, em Ezequiel, do 40 ao 48 e em muitos capítulos da palavra. Mas é por causa disso que Deus deixa os inimigos fazerem aliança contra Israel. Porque agora eles não estão fazendo aliança com esses inimigos, mas eles fazem aliança com outras nações. Eles confiam no Egito, eles confiam nos Estados Unidos, eles confiam em outras nações, no poder bélico, não na força do Deus de Israel. Infelizmente. Isaías 33 é uma continuação de Isaías 28. Os 10 reis se unem, né? E tem o chifre pequeno, que faz guerra contra 3, e eles ficam aliançados uns com os outros. Aqui está explicando mais um pedacinho, mais uma porção dos dedos da estátua. Os reis que fazem aliança uns com os outros. Então, mas o anticristo se levanta no meio dos 10, faz aliança. Antes disso, ele fez aliança com Israel, mas na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Ou seja, são coisas de Deus, são coisas nossas, da realidade da nova aliança. Ele quer fazer cessar a pregação do evangelho, o levantar das mãos para Deus, a oração. Há um decreto no mundo para que isso seja cessado. Isso daqui é amplificado lá no livro do Apocalipse, quando tem a imagem da besta feita pelos homens. É algo tecnológico. Você vê que aqui tem geopolítica, tem tecnologia e tem coisa religiosa, que constitui o reino do anticristo, o reino da besta. Então ele faz cessar as coisas de Deus. É só ir para o Apocalipse, imagem da besta, marca da besta. Os santos sendo caçados por algoritmos, procurados pela inteligência artificial. Você tem que ler Abacuque, hoje na sua casa, hoje, amanhã, mas leia. São só 3 capítulos, leia com essa perspectiva e você vai sentir vontade de ler um monte de coisa. Então em Abacuque, o que acontece? Vou resumir o profeta bem rápido. Em Abacuque capítulo 1, Deus dá uma visão para Abacuque de destruição, de violência, de injustiça, onde a lei não é cumprida, a lei é violada, a injustiça prevalece. E Deus dá essa visão e Abacuque se sente... Foi uma visão tão real que vai acontecer no nosso futuro, que Abacuque sente como se estivesse vivendo aquilo. E ele fica indignado com isso e ele vai buscar a Deus. Ele disse que se coloca como na torre de vigília, como atalaia, para buscar a Deus, para entender por que ele teve essa visão. E aí, através de uma outra visão, Deus dá a resposta para Abacuque. E na resposta que Deus dá para Abacuque, Deus explica o porquê que ele deixa a justiça ser distorcida, o porquê que ele não faz nada durante algum tempo, ele fica calado, o porquê que ele deixa aquele inimigo juntar todos os homens da terra contra Israel. Deus explica tudo para Abacuque.
E no capítulo 3, através de uma outra visão, Deus continua respondendo para Abacuque, né? Mas é uma outra visão onde mostra Cristo vindo e botando o fim em toda aquela injustiça que Abacuque via e não via a Deus agindo. E aí Abacuque levanta aquele cântico profético, e no cântico de Abacuque nos leva para o profeta Daniel de novo. Porque Abacuque fala para Deus renovar a sua obra no meio. Não fala no meio da semana para não ficar muito na cara, mas fala: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. No meio de que ano? Não é no meio dos anos, os anos finais, né? Aqui se fala da vinda de Cristo, tem a ver com Daniel, tem a ver com uma semana, com a metade da semana, tá tudo ligado. E no meio dos últimos anos é onde o dragão é lançado na terra, aonde o anticristo está no ápice do seu reino. Então Deus tem que avivar a sua obra no meio dos anos. E isso nos leva também para o profeta Joel. Entendeu? Esse é o resumo de Abacuque. Você vai ler com essa perspectiva. Abacuque 1, verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Agora olha a ação do inimigo. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Olha o verso 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por ela enriqueceu e a sua porção tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Um homem que junta todos os peixes do mar na sua rede. Esse homem é o anticristo, ele é mau, ele quer pescar todos na sua rede. Uma rede de pescar mesmo, os homens são como os peixes. Mas numa segunda camada mais profunda, e a gente sabe que isso tem a ver com Daniel tem a ver com Apocalipse. Marca da besta, mundo tecnológico, imagem da besta. Os homens fazem a imagem para a besta. E a imagem da besta é feita com tecnologia, com inteligência artificial, que mistura homem com máquina, com ferro. O celular e a inteligência artificial é o que nós temos de mais próximo da marca da besta. Isso ainda vai evoluir, mas já está numa etapa quase que final. O mundo está preparado para isso. Alguém pode dizer, mas você está com a marca da besta na mão, então... Não liga para esse tipo de pessoa. Eles não pensam no dinheiro, eles não pensam nas coisas do mundo, eles não pensam nas armas de guerra. Porque Deus usa, no passado ele usou as armas de guerra, mas Deus não quer a guerra. Nós usamos isso daqui para o bem, pelo menos deveríamos usar. Quando chegar o momento em que isso daqui evoluir e que a marca da besta já estiver na fase final, ninguém vai poder ficar com isso daqui, porque isso daqui vai te caçar, isso daqui vai se virar contra você. E na verdade isso já está contra nós. Se você parar para pensar com sabedoria, o celular tira a vida de pessoas, tira a vida dia após dia. Por causa disso daqui, milhares de jovens se perverteram e alguns não têm nem mais volta. Então, a rede aqui não está falando só de uma rede de peixes, está falando de rede network mesmo. Pode ver que essa palavra network, rede de trabalho, é mundial. E é assim que o inimigo recruta todos. Aqui está falando não só do anticristo, mas do espírito que opera nele. O anticristo vai assumir um reino todo preparado pela sétima cabeça. Ele se levanta para trazer o oitavo rei, mas ele se levanta na sétima cabeça. A sétima cabeça é que prepara um mundo geopolítico, um mundo religioso e um mundo tecnológico. E ele assume esse reino assim. Então ele vai usar todas as redes para juntar os homens. E vai começar a massacrar os homens. Como? Através da imagem da besta. Tem que adorar a imagem da besta. O que é imagem? O que é besta? Imagem é feita pela tecnologia e pela inteligência artificial, que através dos algoritmos caçarão os homens.
a imagem da besta, ou seja, ela representa algo. A besta são nações. E, claro, representada pelo anticristo. Ou seja, o mundo está sendo esquematizado, preparado para isso. Tudo isso constitui a rede do inimigo. E é assim que os homens serão caçados. Leia o profeta com essa perspectiva. O principal é o Apocalipse 11, 12 e 13. Principalmente o 13, né, que é onde tem a informação da imagem da besta, da marca da besta. Vai ser praticamente um Deus no mundo. E é muito necessário isso, né, ter a imagem da besta e ela poder ser projetada como holograma, para que ninguém precise sair da sua nação para adorar esse decreto. Cada um pode fazer da sua terra, do seu município. Se você fizer algo ao contrário, você vai ser caçado, você vai ser preso ou aniquilado, coisas assim. É aonde os homens vão acabar indo sem Deus. Deus permite isso para mostrar o que o homem é capaz de fazer sem Deus. E como tudo isso é uma criação do homem, pode ver que a marca da besta é relacionada com o número de homem. Deus deu o poder de criação para o homem e ao invés dele criar coisas que glorifiquem a Deus, ele acabou criando pelo espírito do anticristo coisas que são contra Deus. Por isso que tem a ver com o homem. Os 6, 3 vezes. Deixe os comentários, quero ver o que vocês entendem, o que vocês entenderam, se vocês entenderam. E mais para frente eu vou fazer um estudo aqui no livro do Abacuque, explicando a questão da rede, que eu acho que já ficou claro. Mas tem uma questão aqui, em Abacuque, que ela é curiosa e precisa de uma resposta, né? Precisa ler para falar para vocês. Então veja que profeta extraordinário. Um profeta de 3 capítulos. Que coisa linda, né? Então é isso, fiquem na paz, Deus abençoe.